Leitura do livro Corra com os Cavalos para quem busca uma vida de excelência. Autor Eugênio Peterson. Capítulo 9. 23 anos de persistência. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Jeremias capítulo 25, verso 3 ao 5. Alpinistas experientes procuram manter um ritmo de subida tranquilo e regular, com passadas curtas. Observando do solo, esta passada parece insignificante, mas eles a mantêm inalterada durante a escalada. Ao contrário, a tendência dos inexperientes é imprimir um ritmo forte com passadas largas e rápidas, mas logo são obrigados a interromper a escalada completamente exaustos. Os mais experientes, quando as condições climáticas tornam-se desfavoráveis, param a subida, abrigando-se em uma pequena cabana que levam consigo e aguardam pacientemente que o clima melhore, para só então reiniciar a sua marcha. Você quer crescer em virtude para melhor servir a Deus, para amar a Cristo? Bem, você crescerá nestas áreas, alcançando seus objetivos, se compreender este crescimento com a escalada de uma montanha, cujo ritmo deve ser lento e calmo, sabendo que você será obrigado a acampar por semanas ou meses em desolação espiritual, em sombria solidão e vazio, nos diferentes estágios de sua marcha e desenvolvimento. Todos exigem uma luz constante, a melhor possível para a sua necessidade. Todos procuram eliminar ou, pelo menos, minimizar a cruz e a provação. Tal atitude é insensata e infantil. Barão Friedrich von Ruggell. Mark Twain afirmou que a diferença entre a palavra certa e a quase certa é a mesma existente entre o clarão de um relâmpago e a luz de um vagalume. Uma simples palavra, desde que seja correta, pode iluminar e encher de entusiasmo a todos instantaneamente. No capítulo 25 do livro de Jeremias, há uma destas palavras expressa na metade de sua carreira profética, começando de madrugada. Cash Ken. Por trás dessa palavra há uma imagem associada a outra palavra, Ches Shem, que significa ombro. No centro da Palestina há duas enormes montanhas com este formato. Seus nomes são Ebal e Gerezim. A cidade que se desenvolveu entre essas duas imensas formações foi chamada de Ches Shem. Quando os israelitas entraram na terra prometida pela primeira vez, após vagarem 40 anos no deserto, Josué os levou para este local, dispondo-os na colina que circundavam aquelas formações geográficas, metade do povo em uma montanha e metade na outra. Lá, ele relembrou a palavra de Deus que os havia conduzido até aquela terra. Em uma das colinas, as bênçãos que resultariam de uma vida de verdadeiro culto foram evocadas. Na outra, as maldições que afligiram uma vida de rebelião e egocentrismo foram mencionadas. Ches Shem, o centro onde a palavra de Deus foi proclamada e ouvida. Então, como é peculiar outro significado desenvolver-se a partir da palavra Ches Shem. Naqueles dias, ao sair em viagem, carregava-se os suprimentos necessários para a jornada no lombo de animais como o jumento, ou o viajante colocava a carga em seus próprios ombros e partia.
Portanto, o substantivo ombro resultou em um verbo que significa carregar o lombo de animais para um dia de viagem. Em um país de clima quente como Israel, era muito importante percorrer o máximo de distância antes que o sol se pusesse a pino, fatigando sobremaneira o viajante. Assim, essas jornadas eram iniciadas muito antes do sol nascer. Com o passar do tempo, a palavra passou a descrever a atividade de pessoas que levantavam muito antes da alvorada e iniciavam a caminhada levando pesadas cargas. Isto era necessário para que pudessem ter o máximo de horas disponíveis a fim de realizarem tudo o que haviam planejado fazer. Este é o sentido da palavra que é mencionada aqui no centro do livro de Jeremias, um imutável pivô de sua vida e livro. Durante 23 anos tem vindo a mim a palavra do Senhor e começando de madrugada eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Por 23 anos Jeremias levantava-se de madrugada e ouvia o que Deus lhe dizia. Durante todos esses anos, levantando-se da cama bem cedo, ele transmitia estas palavras ao povo. Por 23 anos, o povo, indolente e preguiçosamente, nada ouviu. Esta palavra não somente está presente no centro do livro e da vida de Jeremias, como também é verificada ao longo de todo o seu ministério. Há cerca de 11 exemplos. 7, verso 13. Agora, pois visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Capítulo 7, verso 25 e 26. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada. Eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. Capítulo 11, versos 7 e 8. Porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo, dai ouvidos à minha voz, mas não atenderam nem inclinaram os seus ouvidos. Capítulo 25, verso 3. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenha anunciado, mas vós não escutastes. Capítulo 25, verso 4. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Capítulo 26, verso 5. Para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que, começando de madrugada, vos envio, posto que até aqui não me ouvistes. Capítulo 29, verso 19. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Capítulo 32, verso 33. Viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos, para receberem a advertência. Capítulo 35, verso 14. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Capítulo 35, verso 15. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações. Capítulo 44, verso 4. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer, não façais esta coisa abominável que aborreço. Não lhe parece uma tarefa árdua e sem sentido?
Não paira qualquer dúvida sobre as dificuldades desta atividade. Temos conhecimento do enorme abuso sofrido por Jeremias ao longo de todos aqueles anos. Ele foi vítima costumais de zombarias, rejeição e encarceramento. Ele enfrentou períodos de derrotismo, momentos de desesperos e pensamentos de desistência. Que diferença fazia na sociedade daquela época toda a sua batalha e sofrimento pessoal? Por que não se amoldar à mediocridade vigente? Numa destas ocasiões, o profeta foi confrontado por Deus. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Jeremias 12:5. O que você deseja, Jeremias? Uma vida tranquila e calma? Passear os domingos com aquelas pessoas orgulhosas e cretinas que vivem como parasitas? Ou você irá competir contra cavalos? Essa confrontação divina estimulou Jeremias a sair de seu desespero. Eu quero correr contra cavalos. Na manhã seguinte, uma vez mais, ele estava em pé antes do sol nascer, vivendo com persistência e urgência. Um coração firme. A palavra Kasken, começando de madrugada, envolve o amanhecer. Jeremias colocava-se em pé antes do sol a fim de realizar o seu trabalho. Havia disposição e vontade em seu coração. Antecipadamente, a luz da alvorada já começava a brilhar em seu interior. A cada dia havia a expectativa de ouvir a palavra de Deus e então transmiti-la ao povo. Certamente, Jeremias conhecia o Salmo 108 e seria plenamente característico de sua parte fazer deste salmo a sua oração matinal. Salmo 108, verso 1 e 2. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltérios e harpa. Quero acordar a alva. Jeremias não tomou a decisão de cercar os dentes e suportar por 23 anos a tudo e a todos, mas ele se levantava cada manhã com o sol. O dia era do Senhor e não do povo. Ele não se levantava para enfrentar a rejeição das pessoas, mas para estar diante da face de Deus. Ele não se colocava em pé para resistir a mais um dia de zombaria e escárnios, mas para estar na presença de Deus. Este era o segredo de sua perseverante peregrinação. Não pensar com temor antecipado sobre a longa e penosa estrada à frente, mas dando boas-vindas ao presente momento, cada um deles com gozo obediente, com esperança renovada. Firme está o meu coração, ó Deus. Todos nós conhecemos pessoas que passam a vida inteira no mesmo emprego, na mesma profissão e que são de forma inexorável diminuídas ao longo daquele processo. Elas são persistentes no sentido de que continuam a fazer as mesmas coisas por muitos anos, mas nós não os admiramos particularmente por isso. Ao contrário, sentimos tristeza por estarem escravizadas a tão desinteressante proceder e não apresentarem a mínima vontade ou imaginação para mudar as coisas. No entanto, não sentimos pena ou tristeza por Jeremias. Ele não estava aprisionado a uma rotina antes e estava empenhado em cumprir um propósito. O único sentimento que Jeremias não mostrava estar sentindo era enfado. Tudo o que sabemos a seu respeito nos fornece evidências de que, após 23 anos, sua imaginação estava indo mais viva, seu espírito muito mais fortalecido e resistente do que em sua juventude. Aquele período não fora em vão. Cada dia era um novo episódio na aventura de viver uma vida profética. Aqueles dias resultaram em uma vida de inacreditável tenacidade e de incrível resistência. Certa vez, perguntaram a Joel Ederson como ele havia conseguido escrever todos aqueles livros. Ele respondeu que, na realidade, não escrevia um livro, mas tudo o que fazia era escrever uma página por dia. Com esta limitada energia e imaginação restrita, uma página por dia era tudo o que podia escrever.
Porém, ao fim de um ano, ele tinha em mãos um livro de 365 páginas. A fidelidade persistente de Jeremias contrasta com a irregular e impulsiva natureza humana das pessoas com as quais ele convivia. Elas eram cheias de projetos e indizível entusiasmo, mas nada resultava de concreto. As pessoas eram como o personagem de uma história de John Fowles. Ele desejava conquistar o Everest em um dia. Se demorasse 2, perdia o interesse. O profeta esforçava-se ao máximo para mostrar ao povo o vazio miserável de suas vidas. Em uma ousada e sexualmente explícita metáfora, ele captura a atenção das pessoas e então dramatiza a futilidade de suas existências. Vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho, jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que procuram não têm de fadigar-se, no mês dela a acharão. Jeremias 2, verso 23 e 24. Esta é uma palavra forte. Sobe ao monte e observe no vale abaixo uma jovem fêmea buscando um companheiro para acasalar, indo para cima e para baixo, para trás e para frente. O registro dessa busca incansável está nas pegadas deixadas na areia. Toda aquela frenética e intensa atividade resulta em nenhum avanço concreto. Ou ainda olhe para uma jumenta selvagem no cio, no deserto, cheirando os aromas trazidos pelo vento a fim de encontrar o odor de um companheiro, não importa qual seja, apenas com o objetivo de satisfazer um desejo. Isto é o que você parece, afirma Jeremias, um ser dominado pelo apetite e pelo impulso, mostrando uma vida vazia de qualquer compromisso, propósito ou continuidade. Pessoas frenéticas e ocupadas, correndo de um lado para o outro, para onde haja a mínima sugestão de que possam satisfazer seus desejos. Entretanto, vocês não são camelos e macacos no período de acasalamento, mas pessoas com capacidade para a fidelidade. Já não é hora de começar a viver assim? Israel apresenta uma longa história de infidelidade. Qualquer promessa apresentada de uma forma atraente fazia com que o povo lhe desviasse os olhos de Deus. Cada novo modismo era assimilado e praticado em um rompante de breve entusiasmo. Por séculos, houve um amante após o outro. Em outro sermão, Jeremias utilizou uma imagem diferente para obter o mesmo efeito. Que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como fostes envergonhado da Assíria. Jeremias capítulo 2, verso 36. Aqui, o profeta coloca um espelho na frente do povo e as pessoas veem o reflexo de uma colegial inconstante, acometida de profunda paixão por um novo garoto, que se mudou recentemente para a sua rua. Tudo o que ela pensa é encontrar maneiras de vê-lo, de atrair sua atenção, de ser notada por ele. Quando ela é rejeitada por este garoto, parte em busca de outro rapaz da vizinhança, e assim por diante. Incansável namoradeira, a garota passa de um namorado a outro sem se importar com relacionamentos, procurando apenas impressionar. Claro que os garotos somente estão interessados em usá-la. Realmente, eles merecem um ao outro. A mensagem é suficientemente clara. Primeiramente, houve um impulso pela Síria que resultou em um completo desperdício. Agora, há o mesmo sentimento em relação ao Egito, que certamente terá o mesmo fim. Se um dia Israel amadurecer, olhará para trás com vergonha e embaraço. Enquanto isso não ocorre, Deus mantém-se fiel. E pensar que um dia Israel afirmou que o amavam.
Porém, deram vazão às suas tolas fantasias, sem qualquer fundamento na realidade. A Assíria nunca se importou com Israel e o mesmo acontece com o Egito. Entretanto, Deus se importa e não permitirá que o povo que ele ama e criou para a sua glória continue vivendo em tal estultícia e vazio. Renovação a cada manhã. Onde Jeremias aprendeu a ser tão persistente? Como ele introduziu esta palavra ao seu vocabulário, à sua vida? Com certeza, não foi observando as pessoas à sua volta. Ele aprendeu do próprio Deus. O profeta aprendeu a viver com persistência em relação a Deus, porque Deus persistiu com relação a ele. Os 5 poemas encontrados nos livros de Lamentações, atribuídos a Jeremias pela tradição judaica, expressam o sofrimento que o povo de Deus experimentou durante e após a queda de Jerusalém. O desastre mais devastador na história daquele povo, no centro deste período sombrio, é quase na metade do livro, que fala sobre o pecado e o sofrimento. Encontramos estes versículos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Lá encontramos: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A persistência de Deus não é obstinada repetição de um dever. Possui os elementos da surpresa e da criatividade, assim como a certeza e a regularidade presentes em um novo dia. O amanhecer, quando o espontâneo e o certo chegam ao mesmo tempo. Alguém já se acostumou com a aurora? Todas as noites nós somos dissolvidos na escuridão, assim como seremos um dia transformados em pó. Nossos egos, como os conhecemos, são eliminados do mundo dos viventes e então ressurgimos como Lázaro e descobrimos todos os nossos membros e sentidos inalterados com a chegada do dia. Jamais nos acostumamos com isso. O romper da aurora sempre traz uma surpresa. Há momentos, é claro, que falhamos em nossa reação. Porém, quando isso acontece instintivamente, reconhecemos que foi devido à nossa própria deficiência proveniente de uma doença ou depressão. Se as repetições da natureza jamais são enfadonhas, quanto menos são as repetições divinas. Esta era a fonte de persistência de viver de Jeremias. A sua constância criativa. Ele levantava-se antes do nascer do sol para ouvir a palavra de Deus. Ao sair da cama tão cedo, ele colocava-se quieto e atento diante de Deus, muito antes dos insultos, dos escárnios, das queixas começarem. Havia esse tempo de concentração, de descoberta e de exploração com Deus. Jeremias escreveu: eu vos-la tenho anunciado, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Jeremias 25, verso 3 e 4. Aqui está a dica para os nossos padrões de vidas irregulares, a nossa inconstância, a nossa infidelidade, a nossa estúpida incapacidade para distinguir entre o modismo e a verdadeira fé. Nós não levantamos cedo e ouvimos o que Deus tem a nos dizer. Não reservamos diariamente um tempo longe da multidão, um período de silêncio e solidão, a fim de nos preparar para a jornada daquele dia. Gary Willis afirmou: um homem original deve modelar a sua vida, estabelecer um programa que lhe permita refletir, estudar e criar. Jeremias possuía uma prioridade bem definida. Ele persistentemente levantava-se cedo, ouvia a Deus e saía a falar e agir conforme o que havia ouvido. Isso não era devido ao fato de Jeremias não ter outras opções, ou porque o profeta não conseguia pensar em algo mais para fazer. Ele escolheu o que Jesus denominou de a única coisa necessária. Lucas 10, 42. A ouvir atenta e confiadamente a Deus.
A característica de certo tipo de caráter é a capacidade incansavelmente retornar à mesma tarefa com imaginação e curiosidade por toda a sua existência. Nunca desistir ou se dedicar a outras coisas, jamais desviar a atenção e ser atraído por algo mais. Agostinho escreveu 15 comentários sobre o livro de Gênesis. Ele começou pelo princípio, porém jamais se contentou com o que realizara. Ele nunca achou que havia explorado profundamente o primeiro livro da Bíblia, que havia chegado às verdadeiras origens da vida, aos primeiros princípios do caminho de Deus conosco. Continuamente, ele voltava a considerar aquelas 15 questões iniciais. Beethoven compôs 16 quartetos de cordas porque nunca estava satisfeito com o que havia composto antes. O formato de quarteto o intrigava e desafiava. A perfeição era sua meta. Assim ele voltava às suas composições repetidas vezes com este objetivo. Achamos que ele conseguiu compor muito bem, mas não era este o seu pensamento. Portanto, ele persistiu, trazendo uma energia fresca e criativa a cada nova tentativa. A mesma coisa, muitas vezes, porém nunca o mesmo resultado, pois cada nova tentativa era caracterizada por uma ofuscante criatividade. E Jeremias, durante 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado. Há somente uma coisa que é necessária, e há somente o dia de hoje para vivê-la. Comece hoje e repita amanhã, e depois de amanhã, persistentemente, não de forma insensata, mas com toda a exuberância de uma nova experiência. Capítulo 10. Toma um rolo e escreve nele. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde o dia de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias capítulo 36, verso 1 ao 4. Algumas pessoas podem estar perguntando: por que a luz de Deus foi dada na forma de linguagem? Como é concebível que o divino esteja contido em vasos tão frágeis como consoantes e vogais? Essa pergunta revela o pecado de nossa era. Trata-se de forma superficial o meio que transporta as ondas de luz do Espírito. O que mais no mundo é capaz de unir homens através das distâncias do tempo e do espaço? De todas as coisas terrestres, as palavras nunca morrem. Há tão poucas matérias nelas, porém tanto significado. Deus tomou estas palavras hebraicas e soprou nelas o seu poder, e elas se tornaram um vínculo vivo, carregado com o Espírito Divino. A partir desse dia, as palavras são ligações entre o céu e a terra. Que outro meio poderia ser empregado para conduzir o divino? Figuras esmaltadas na lua? Estátuas esculpidas nas montanhas? Abraham Heschel. Em uma carta, Franz Kafka escreveu: se o livro que estamos lendo não nos despertar, como se um martelo golpeasse o nosso crânio, então por que razão nós devemos lê-lo? Um livro deve ser como uma machadinha para romper a espessa camada de gelo em nosso interior. Houve 2 livros com estas características na vida de Jeremias: o que ele leu e o que escreveu. A machadinha de Deuteronômio.
O livro que o profeta leu foi Deuteronômio. Descoberto durante os trabalhos de reparo do templo, este livro foi o manual que Josias seguiu para empreender a sua reforma. Jeremias cresceu com este livro, meditou sobre as suas palavras e absorveu a mensagem nela contida. Ele não o leu como um sábio ou um estudioso, analisando e interpretando, embora seja improvável que reprovasse tais atividades. Tampouco o leu como um reformador, pesquisando os princípios que poderiam ser aplicados à sociedade para torná-la íntegra, em que pese o fato de haver participado de tal pesquisa e aplicação. Jeremias sorveu as palavras deste livro como uma pessoa designada pessoalmente por Deus. Tudo que este profeta pregou e mais tarde escreveu mostra a influência de suas fontes de leitura. George Adam Smith escreveu: Jeremias ouviu no coração do livro de Deuteronômio o chamado de Deus e entregou-se incondicionalmente a ele. 3 elementos desempenharam papel de destaque em sua leitura. Ao ler Deuteronômio, Jeremias adquiriu uma memória, pois este livro recapitula na totalidade qual o significado de pertencer ao povo de Deus. Escrito na forma de um discurso proferido por Moisés na fronteira entre o deserto e a terra prometida, ele revive a experiência de ser retirado do Egito, preservado no deserto e receber a promessa de uma vida plena de bênçãos. Igualmente relembra as dispersas e quase esquecidas experiências do passado, reintegrando-se ao presente. A vida é mais do que os registros diários de indivíduos atormentados. Há um padrão, cada detalhe faz parte do plano. A vida diária, em constante jornada de fuga de sua origem, é levada de volta à sua fonte, neste ato de recordação. Mediante a leitura deste livro, Jeremias adquiriu também uma base teológica. Ele aprendeu a pensar em Deus de uma forma relacional abrangente e regular. O livro de Deuteronômio apresenta Deus em um relacionamento de amor leal e comprometido com seu povo. Ele não é apenas um pensamento fugídio. A existência de Deus não se restringe ao preenchimento das lacunas que fogem à compreensão humana. Ele estava em ativo e constante relacionamento de amor com as pessoas. Amor é a palavra-chave que caracteriza este livro. Nele se encontram tanto o caráter quanto a autoridade de Deus, porque estamos debaixo do controle de um Deus com estas características, é que não vale a pena viver sem participar deste amor. Através da leitura de Deuteronômio, Jeremias tornou-se responsável em função da enorme quantidade de mandamentos presentes. O mandamento é uma palavra que nos convida a viver, além do que compreendemos, sentimos ou desejamos. O mandamento eleva as pessoas da animalidade para a humanidade. A vida não é mecanicamente determinada. Não somos arrastados por movimentos sociológicos ou presos a padrões econômicos. Todas as pessoas têm escolhas a fazer e elas não são determinadas pelo método de tentativa e erro. Mais informadas pelos mandamentos divinos, estas ordens não se restringem à liberdade natural, mas são delas que se originam as condições de liberdade. A primeira palavra que Deus dirigiu a Adão foi um mandamento, Gênesis 1:28. Os mandamentos presumem a liberdade e incitam a uma resposta, ou seja, a nossa capacidade de responder é treinada pelos mandamentos. A machadinha de Jeremias. O livro lido por Jeremias desenvolveu-se no livro que ele escreveu. Assim como o livro de Deuteronômio recapitula a mensagem pregada por Moisés a um povo que perdeu o contato com o antigo líder, Jeremias também recapitula a mensagem de Deuteronômio para um povo que estava à deriva, distante do porto original.
Josias, o rei que acompanhou o crescimento de Jeremias e também teve a sua vida pautada pelo livro de Deuteronômio, já não estava mais presente. Fora morto na batalha do Meguido. O trono agora era ocupado por seu filho, que não demonstrava sinais de ter ouvido falar do livro que orientou a vida do pai. A corrupção e a falta de direção estavam de volta. A reforma alicerçada no livro de Deuteronômio estava em ruínas. Não há outra instituição que sofra mais com o tempo do que a religião, escreveu Charles Williams. No momento, quando é remontante possível que toda uma geração tenha aprendido algo sobre a teoria e a prática, os estudiosos e seu saber foram levados pela morte, e a igreja é confrontada com a necessidade de começar da estaca zero, novamente. Todo o esforço e trabalho da regeneração da humanidade tem de ser reiniciado a cada 30 anos ou pouco mais. Neste caso, o período foi de 17 anos. Jesus foi instruído. Toma um rolo, um livro e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde um dia que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhe e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Jeremias 36, verso 2 e 3. Deus tem algo a dizer e deseja que conheçamos qual é a sua mensagem. Ele não é reticente ou sente prazer em nos deixar no escuro da ignorância. Antes, nos revela o que precisamos saber. E esta revelação é manifesta em uma forma acessível a nós. Toma um rolo, um livro. A palavra está para ser escrita em um material comum, ou seja, um pergaminho ou papiro, o mesmo tipo de material que utilizamos para enviar mensagens de agradecimento ou relacionar os itens de nossa compra mensal. Então, o processo é delineado. Escrever, desenvolver-se em escutar, que por sua vez transforma-se em mudar e depois em perdoar, como última etapa deste processo. Surge então outro livro das Escrituras. Este livro, porém, não é mais um fenômeno estático, algo que podemos manobrar e controlar a nosso bel prazer. É um turbilhão de energias em constante mutação, constituído por estes 5 verbos: tomar, escrever, escutar, mudar e perdoar. Isto torna visíveis e audíveis as palavras de Deus, transportando a vida humana para a responsabilidade. Abraham Heschel, um homem notável por seu conhecimento e vida de oração, queixou-se de que algumas pessoas saudavam a Bíblia enquanto literatura, como se isso fosse o maior louvor que pudesse conceder. Como se literatura fosse o ápice da realidade espiritual. Então ele comentou: o que diriam Moisés e Jeremias a respeito desse tipo de louvor? Talvez o mesmo que Einstein teria expressado se o manuscrito da sua teoria da relatividade fosse aclamado por sua bela caligrafia. Jeremias envolveu seu amigo Baruque no trabalho. Ele escrevia enquanto Jeremias lhe ditava o que havia sido pregado e orado nos últimos 23 anos. Palavras que esquadrinhavam a vida, imagens brilhantes, confrontações mordazes, análises profundas. Sua linguagem, como descrito por George Adam Smith, era concisa, concreta, aguda e graciosa. Nós vivemos embalados pela fofoca do momento e pelos últimos boatos. Não que jamais tenhamos escutado a verdade, mas simplesmente não percebemos sua irresistível importância. Ela é deixada de lado, retirada do contexto de nossas vidas. Não possuímos sensos de continuidade e reagimos a caprichos, tanto benefício quanto prejudiciais. Então, a Escritura é colocada diante de nós.
Palavras são reunidas e organizadas, tornando visíveis poderosos padrões da verdade. O sermão que nos levou ao arrependimento 10 anos atrás foi esquecido pela pressão dos negócios. A oração que nos encheu de renovada esperança durante o período de crise encontra-se enterrada em uma montanha de falhas e desapontamentos. Estas palavras, juntamente com muitas outras que nunca conhecemos, surgem diante de nós de tal forma que tudo se reveste de coerência na sua presença. A amnésia é substituída pelo reconhecimento. A distração é sobrepujada pela atenção. Jeremias ditava, Baruque escrevia. A síntese determinou a forma e as metáforas deram destaque à palavra de Deus. Um mundo em crise. Muitos meses mais tarde, os exércitos babilônios invadiram a terra e chegaram notícias informando que eles haviam reduzido a cidade costeira de Asquelon a ruínas. As maiores potências mundiais, o Egito e a Babilônia, estavam engalfinhadas. Nas rápidas mudanças de poder que ocorreram, Jerusalém ficou perigosamente vulnerável. O povo temia por suas vidas em virtude dos conflitos entre as grandes potências. Um dia de jejum foi convocado em consequência da crise. A cidade estava tomada pela ansiedade e pessoas orando. O momento era perfeito. A crise havia levado as pessoas a dobrar os joelhos diante de Deus. A maior congregação já vista por Jeremias havia se reunido na cidade. Apesar de estar proibido de falar em público, ele era considerado persona non grata pelo rei Jeoaquim. Sua mensagem estava agora escrita de modo que podia ser expressa por outra pessoa. Assim, Baruque levou o rolo ao templo e o leu em voz alta diante do povo ali reunido. Jeremias 36, do verso 4 ao 10. Um jovem entre a congregação chamou Micaias, ouviu as palavras que Baruque lia do rolo ditado por Jeremias e tornou-se um verdadeiro ouvinte. Ele já havia ouvido as pregações do profeta muitas vezes, mas agora estava ouvindo as palavras de Deus e agiu com rapidez. Correu para a ajuda de seu pai e contou-lhe tudo o que havia escutado. Seu pai, membro do Ministério Real, estava naquele momento reunido com outros 4 membros do governo. Eles deram ouvidos à urgência demonstrada pelo jovem Micaias e mandaram chamar a Baruque para que lesse o rolo diante deles, o que aconteceu pouco depois. O pai ficou tão impressionado quanto seu filho ficara. Os demais ouvintes presentes no recinto também foram atingidos por aquelas palavras, como nos é relatado. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. Jeremias 36, 16. Eles ouviram a verdade e sentiram-se confrontados por ela. Todos eram homens responsáveis e sabiam que suas vidas, bem como a vida da nação, havia sido advertidas por esta palavra de Deus. Também tinham consciência de que o rei deveria ser informado do ocorrido. Porém, eles os conheciam e sabiam que no exato instante que o rei ouvisse o que havia sido escrito e proferido, Jeremias e Baruque poderiam se considerar mortos. Assim, aqueles oficiais recomendaram que os dois permanecessem em local seguro e ignorado. O rei já tinha mandado matar um profeta, Urias, que ousou enfrentá-lo. Jeremias 26, do verso 20 ao 33. Com certeza não hesitaria em matar mais um. A função da Escritura é revelar às pessoas, por mais desagradável que seja, o mistério de Deus e os segredos presentes em seus próprios corações. Conscientização e confissão. Há muitas maneiras de expressar e escrever estas verdades, por intermédios de oráculos, poemas, romances, sermões, sátiras, imprensa ou artes cênicas.
Se honestamente escritas e corajosamente apresentadas, as palavras revelam a realidade e expõem nossas tentativas egoístas de corromper a beleza, manipular a bondade e dominar as pessoas, desafiando a Deus em todas elas. A maioria de nós, na maior parte do tempo, conscientemente ou não, vive desta maneira. Um texto sincero nos mostra quão perversamente temos vivido e quão maravilhosa a vida é. O esclarecimento nunca vem desacompanhado da dor. Porém, quando esta dor é aceita e suportada, leva não à mutilação, mas à purificação. Qualquer declaração importante abre feridas, porém fiéis são as feridas de um amigo. O rolo é lançado ao fogo. Agora era hora do rei ouvir a leitura do rolo. Jeoaquim estava em sua casa de inverno, especialmente construída para este período. Era o mês de dezembro e havia uma lareira acesa no aposento em que o rei estava, para manter o ambiente aquecido. Ele enviou um servo, Jeudi, para apanhá-lo o rolo e lê-lo diante dele. O rei tinha um canivete em sua mão. Quando o servo terminou de ler a terceira ou quarta folha do livro, o rei, com desdém e ar de sarcasmo, cortou o rolo com o canivete, lançando-o a seguir na lareira acesa. O grupo restrito de conselheiros que estava presente ao redor do rei acompanhou na zombaria e no sarcasmo. Todos acharam aquele momento hilariante. Os ministros, porém, que haviam anunciado o rolo ao rei, imploraram-lhe que levasse aquelas palavras a sério. O rei foi irredutível. O rolo foi lido e destruído. Coluna por coluna foi reduzida a tiras e queimadas no fogo. Durante o desenrolar dessa história, o contraste entre pai e filho tornaram-se cada vez mais evidentes. 17 anos antes, o pai de Jeoaquim, Josias, recebeu das mãos do escrivão Zafã um rolo e ordenou que o lesse em voz alta para ele. Sua reação foi penitencial. Ele rasgou suas vestes. Josias reconheceu aquele rolo como a palavra de Deus verdadeiro e compreendeu a vida de pecado que todo o povo, inclusive ele, na ignorância, estava vivendo. Ulda, uma profetisa, descreveu a reação de Deus ao arrependimento de Josias. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei. Também eu te ouvi, diz o Senhor. 2 Reis, capítulo 22, verso 19. Agora, uma geração depois, a mesma cena se repete. Jeoaquim, o filho de Josias, é apresentado ao rolo pelo filho de Zafã, Germarias. A reação de Jeoaquim também foi imediata. Porém, o que havia em seu interior era escárnio e desprezo por aquela palavra. Ao invés de rasgar as suas vestes, esse sinal de arrependimento, como seu pai fizera, ele rasgou o livro, ridicularizando-o. Há uma palavra profética que concluiu esta narrativa, mas ao contrário das palavras de aprovação expressa por Ulda. É uma profecia sobre a condenação de Jeoaquim. Tu queimastes aquele rolo. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá. Ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada de noite. Jeremias 36, versos 29 e 30. O calor irradiado pelo rolo, ardendo na lareira, não iria aquecê-lo por muito tempo. Breve ele seria um cadáver exposto à geada da noite. A palavra-chave para a aprovação de Josias foi: ouvistes o que falei. A palavra-chave para a condenação de Jeoaquim e sua descendência foi: não ouviram. Jeremias 36, verso 31. O pai ouviu a palavra de Deus e a obedeceu. O resultado foi o surgimento de uma fase de prosperidade na vida da nação. Já o filho ouviu a palavra, mas sua reação foi de escárnio, resultando em sua abrupta queda e exílio. Uma simulação de indiferença.
A reação de Joaquim diante da leitura da palavra de Deus denuncia uma excessiva ansiedade. Rir nervosamente na presença do divino ou zombar com piadinhas baratas diante daquilo que é sublime são atitudes de defesa contra uma consciência que exige mudança de vida. Ele estava tentando desesperadamente manter a verdade das palavras de Jeremias e a realidade de Deus longe dele. Seu comportamento, porém, radical e extremado, demonstra que não era por simples ignorância que agia daquela maneira, mas motivado por um egoísmo intenso. Ele sabia que estava ouvindo a palavra de Deus, mas se fornecesse algum indício de que reconhecia isso, ele seria responsabilizado a reagir em obediência. Assim, ele simulou um elaborado comportamento de desinteresse, cortando o rolo de forma casual e indiferente, alimentando o fogo com as tiras até que acabassem. Joaquim, com seu canivete, é uma representação de todos aqueles que tentam usar a escritura, que procuram manter o domínio sobre ela, reduzindo-a a algo controlável. A palavra de Deus não pode ser manipulada. Ela nos chama a uma reação pessoal, nos adverte, dirige-se ao nosso interior. A única reação apropriada é uma atitude de reverência, pois ela é sempre mais do que somos, sempre anterior e superior. Ao desejar manter o controle sobre as nossas vidas e deter a iniciativa em nossas mãos, cortamos a palavra de Deus em pequenos pedaços, de modo a podermos controlá-la e talvez utilizá-la de uma maneira útil e prática, como um cobertor que nos aquece nas noites mais frias. Reduzimos a escritura a algo impessoal que podemos usar de acordo com os nossos propósitos ou descartá-la de acordo com as nossas conveniências. Nós desmembramos seus elementos organicamente desenvolvidos de maneira a não mais ser uma representação completa do chamado de Deus a nós, ao qual defendemos responder. A escritura pode ser queimada, mas a palavra de Deus jamais pode ser destruída. Ela tem sido atirada ao fogo inúmeras vezes, mas nenhum dos seus algozes obteve sucesso em sua tentativa de eliminá-la. Simplesmente Jeremias e Baruque retornaram ao trabalho de ditar e escrever. Desta vez, porém, mais foi escrito, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, queimara. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Jeremias 36, verso 32. Joaquim não deveria ter destruído o primeiro rolo. Agora, cópias mais extensas que a primeira edição estavam circulando por toda a Jerusalém. Eu aprecio conversas que começam com perguntas do tipo: se você fosse um náufrago em uma ilha deserta, que livro mais gostaria de ter em mãos? Geralmente, eu procuro excluir a Bíblia de minhas respostas para evitar uma atmosfera de falsa piedade. Através das respostas fornecidas, gosto de pensar que eu posso discernir valores e predileções significativos. A pessoa que escolher a obra de Shakespeare, relia, creio eu, comprometida com a exploração dos relacionamentos humanos, se a escolha recair sobre o Guinness Book, o famoso livro de recordes, ela revela uma mente que reduz todo o conhecimento a uma informação impessoal, que prefere manter o mínimo relacionamento pessoal possível. A menção do livro de John Milton, Paraíso Perdido, indica uma tendência à meditação teológica. Entretanto, a melhor resposta que já ouvi foi a surpreendente, porém óbvia menção do livro de Bitler, Guia Prático para a Construção de Barcos. O livro que Jeremias leu e o que escreveu são ambos guias práticos. Eles não são piedosos livros de meditações, muito menos discorrem sobre ideias ou objetivos, mas falam sobre sobrevivência, sobre voltar para casa. Eles mostram como deve ser uma vida que nos leve onde deveríamos estar, ou seja, a Deus. Toda a Escritura é escrita de maneira similar.
O livro de Deuteronômio foi referência para a reconstrução de uma sociedade arruinada pelo reinado maligno de Manassés. Jeremias foi usado para reconstruir vidas que sofreram o naufrágio do exílio com os outros 64 livros que foram agregados. Eles continuam apresentando a palavra de Deus às pessoas cujas vidas encontram-se à deriva, a fim de que rumem ao porto da salvação. Capítulo 11. Casa dos Recabitas. Vai à casa dos Recabitas, fala com eles, leva à casa do Senhor. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas e assim obtemos tudo e fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Jeremias capítulo 35, verso 2, 8, 10 e 16. É cada vez mais necessária a tarefa de pequenos grupos de esforçar-se mais eficientemente pelo homem e pelo espírito e, em particular, de promover mais eficaz testemunho destas verdades pelas quais o homem tão desesperadamente anseia e que estão no presente tão escassas. Pois somente os pequenos grupos são capazes de ajuntar-se ao redor de algo que escapa completamente à técnica e ao processo de manifestação, qual seja o amor da sabedoria, do intelecto e a confiança na radiação invisível deste amor. Tais raios não visíveis possuem longo alcance. Eles têm o mesmo tipo de poder inacreditável no reino espiritual que a fissão atômica e os milagres da microfísica possuem no mundo material. Jacques Maritain. As multidões mentem. Quanto maior o número de pessoas, menor a verdade presente. A integridade não é fortalecida pela multiplicação. Facilmente podemos testar essa observação. Qual promessa é mais factível de cumprimento? A promessa feita por um político a milhares de pessoas em um comércio ou a expressa entre dois amigos? Uma vez que todos nós temos experiências frequentes da incapacidade das multidões em discernir e refletir a verdade, é incompreensível o apelo que os números continuam a exercer sobre nós. A venda de milhões de cópias de um livro é recebida como uma evidência da excelência e importância daquela obra. O engajamento de grande número de pessoas em certo comportamento moral é estabelecido como uma evidência de sua legitimidade. A aprovação das massas é creditada como prova incontestável. Entretanto, um conhecimento rudimentar da história, corroborado por alguns momentos de reflexão pessoal, nos convencerá de que a verdade não pode ser estaticamente sustentada e que a estultícia e não a sabedoria é companheira das multidões. Em geral, a verdade é moldada para encaixar-se em um lema ou frase de efeito. Não somente a verdade que é defendida, mas também a verdade que é vivida sofre distorções e mutilações pela grande massa. A multidão nos reduz a meros espectadores, totalmente passivos na presença da excelência ou beleza. Também nos transforma em consumidores, adquirindo tudo o que nos é oferecido. Como espectadores e consumidores, os elementos centrais e fundamentais de todo ser humano, a capacidade de criação, a busca da excelência e a nossa capacidade de comunhão com Deus, sofrem de atrofia aguda. Não há nada de errado, é claro, em estar no meio da multidão, pois muitas vezes isso é inevitável. Se eu quiser assistir a um jogo de futebol e outras 50 mil pessoas tiverem o mesmo desejo, dificilmente deixarei de estar em meio a uma grande massa.
e tampouco isso me será prejudicial. Se, porém, além de acompanhar ao jogo, eu começar a imitar o comportamento jocoso e inadequado da multidão, só porque 50.000 pessoas devem estar certas, então a minha vida é uma fraude. Não podemos evitar as multidões, mas podemos evitar sermos condicionados por elas. Podemos evitar a troca de nossos nomes por um número de identificação se impedirmos a multidão de nos reduzir à simples passividade? Influenciados por Deus. Jeremias lidou com multidões a maior parte de sua vida, ao contrário de muitos dos profetas que eram homens que viviam no deserto, solitários e rústicos. Jeremias era um homem da cidade onde cruzava os caminhos abarrotados da vida. Diariamente ele andava pelas ruas com frequência, congregava nas dependências do templo, porém, embora se ele estivesse sempre no meio da multidão, Jeremias não era condicionado, influenciado por ela. O povo reunido não ditava a sua mensagem e muito menos determinava os seus valores. Este profeta não realizava pesquisas de opinião pública para descobrir o que o povo de Jerusalém desejava ouvir a respeito de Deus. Também não realizava votações pedindo que as pessoas na Assembleia levantassem suas mãos e escolhessem que tipo de nível ou comportamento moral deveria enfatizar. O seu íntimo foi modelado por Deus. O Senhor dirigiu a sua vida e treinou as suas percepções. Todos esses processos estavam em plena ação enquanto Jeremias ouvia e conversava com Deus. Na palavra de Deus, ele meditava longa e passionalmente. Também desenvolvia reações que eram absoluta e intensamente pessoais. Tudo que viveu e falou originou-se dessa ação íntima. Isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias 20, verso 9. Jeremias fez a sua escolha. Ele desejava todas as promessas de Deus. Ele ansiava por participar em todas as ações de Deus. Sua intensidade espiritual e profunda paixão profética mantiveram-no separado do povo. Ele se tornou o que Kierkegaard, ele mesmo notavelmente parecido com Jeremias, denominou de o único, o singular. Algumas vezes, na presença de uma pessoa dotada de impressionante excelência, somos estimulados a buscar similar êxito. Acompanhamos o desempenho de um atleta e decidimos seguir uma rígida disciplina que resultará em equilíbrio e graça à nossa vida. Ouvimos um músico exibindo a sua maravilhosa arte e nos determinamos a jamais aceitar algo que não seja bem feito e agradável em nossa vida novamente. Observamos a vida de uma pessoa que exibe qualidades como coragem e retidão e decidimos que também perseguiremos o que há de melhor em nosso íntimo. Entretanto, há momentos que reagimos no caminho contrário ao sermos intimidados. Assumimos que não importa o quanto nos esforcemos, jamais nos aproximaremos de tal vida. Nossas imperfeições e falta de capacidade são evidenciadas na comparação e nos resignamos a sermos levados pela correnteza da vida. O artista, o atleta e o santo são rejeitados como evidências e provas do que é possível alcançar e considerados como exceções ou entretenimento para espectadores preguiçosos e consumidores entediados. Este era o destino de Jeremias em Jerusalém. O povo evitava o confronto, isolando-o. As pessoas entendiam a sua mensagem e provavelmente admiravam o seu modo de vida, mas seus conceitos e valores eram determinados pela comunidade em que viviam. Elas acreditavam em Deus, mas desqualificavam-se a si mesmas, evitando uma participação pessoal ativa. Entretanto, a fé bíblica sempre bateu na tecla de que não são necessárias aptidões especiais para se ter uma vida com Deus. Muito menos exige-se um nível elevado de inteligência, grau de moralidade ou qualquer experiência particular específica. Afirmações como: eu não sou do tipo religioso,
é inadmissível. Isso não existe. Há somente seres humanos, cada qual criado para desenvolver um relacionamento pessoal e eterno com seu Criador. Como as pessoas condicionadas a uma vida de distrações e indulgências podem ser estimuladas a buscar o seu melhor, a serem artistas de todos os dias, a lançarem-se a uma vida verdadeira e não perder tempo com frivolidades. Os Recabitas. Certo dia, um povo estranho surgiu nas ruas de Jerusalém. Este povo, conhecido como Recabitas, levava uma vida nômade e habitava em tendas. Formava um grupo que se dedicava a trabalhar com metal, envolvendo-se na fabricação de carroças e outros armamentos de guerra. Eles perambulavam por todo o país, acampando nos arredores das cidades e vilarejos. Se você possuísse uma lança que precisasse ser endireitada ou uma roda de carroça que necessitasse de conserto, deveria mantê-las em separado para quando os recabitas voltassem à região. Eles formavam um grupo pequeno e voltados para si. A descendência dos recabitas retrocedia a 250 anos, iniciando com Jonadab, filho de Recabe, dos dias de Jeú. Eles eram conhecidos por sua vida disciplinada e singular identidade no que diz respeito à firme obediência ao mandamento dado por seus ancestrais. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinhos em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Jeremias 35, do verso 8 ao 10. Artesãos do metal deveriam ter muitos segredos guardados a 7 chaves. A abstinência alcoólica seguia conhecido ditado: lábios descontrolados, navios naufragados. Na antiguidade, os metalúrgicos, em geral, formavam grandes famílias com longas genealogias. Os casamentos eram previamente arranjados entre os integrantes do grupo, evitando a entrada de intrusos. O ferreiro tinha de possuir um formidável conjunto de conhecimentos técnicos que eram preservados e transmitidos cuidadosamente de geração em geração. A natureza do trabalho que executavam não lhes permitia fixar residência em nenhuma localidade. Eles podiam permanecer em determinada região alguns meses ou até anos, até que o suprimento de minério e combustível naquele lugar se exaurisse. O trabalho desses artífices exigia tanta perícia e prática que o trabalho na agricultura era excluído. A invasão de Judá pelos babilônios havia tornado a vida no país muito perigosa, e assim os recabitas começaram a entrar nos limites da cidade de Jerusalém em busca de segurança. Eles despertavam a atenção de todos na cidade em função de sua singularidade. Por isso, é claro, eram alvo frequente de comentários e discriminações. Poucos dias após sua chegada, todos na cidade já os tinham visto ou falado a respeito deles. Um convite para almoçar. Então lemos: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinhos a beber. Jeremias 35, verso 1 e 2. Os recabitas, porém, não bebiam vinho. Todos sabiam disso. Por que então convidá-lo para uma refeição e oferecer-lhes vinho? Essa reflexão iluminou a mente de Jeremias. Era tão claro. Os recabitas eram uma evidência viva, bem ali no meio das ruas de Jerusalém, das duas coisas que as pessoas condicionadas pela multidão julgavam impossíveis. Eles eram uma prova inconteste de que todos os dias de suas vidas, pessoas comuns podiam viver conduzidas por uma ordem pessoal,
e não pelas pressões impessoais das massas. Os recabitas eram uma demonstração de que era possível manter com persistência um modo de vida singular e distinto, não sendo levado pelos modismos da sociedade. O povo já havia notado os recabitas. Era impossível não vê-los. Agora, se as pessoas pudessem apenas perceber exatamente o que os distinguia dos demais e lhes concedia esta singular identidade, então elas mesmas poderiam compreender que também lhes seria possível manter uma identidade pessoal e uma disciplina diferenciada. Jeremias vislumbrou estas possibilidades e se entregou ao trabalho. Ele conseguiu o uso de um recinto público nas dependências do templo, uma câmara aberta onde os recabitas poderiam ser vistos tanto pelos líderes religiosos quanto pela população em geral. Ele convidou o grupo, formado talvez por 15 ou 20 pessoas, para uma refeição. Também colocou jarros de vinhos e grandes taças na mesa. Um povo disciplinado. Jeremias não era inexperiente neste ofício de utilizar situações cotidianas a fim de arregimentar a atenção das pessoas para Deus. Certo dia, em uma loja, ele comprou um fino cinto de linho do tipo que se veste para uma cerimônia de casamento ou um ato religioso. Eu sempre imaginei o profeta pedindo um desconto no preço, passando mais de uma tarde barganhando com o vendedor. Prática não, propriamente incomum no Oriente Médio, de tal modo que muitas pessoas tomassem conhecimento daquela compra. As perguntas mais comuns entre as testemunhas seriam: por que razão Jeremias está comprando este cinto de linho? Que evento especial está próximo? Será que ele foi convidado e nós não? Então, o profeta pegou esta linda peça de vestuário e o escondeu na fenda de uma rocha para mantê-lo em segurança até que chegasse a ocasião em que iria vestir o cinto. Passados muitos dias, Jeremias voltou e o retirou do lugar onde havia escondido, como se fosse usá-lo para a ocasião especial. O cinto havia apodrecido e estava totalmente danificado pela exposição às intempéries e aos insetos. O povo entendeu a mensagem. Israel era a fina peça de roupa que Deus desejava vestir. Mas a peça ainda não estava pronta para ser usada conforme seus propósitos. Primeiro, as pessoas queriam viver uma vida comum, de modo que se apegaram às rotinas seguras, separando-se do que Deus havia comprado para elas, pagando um alto preço. Porém, quando aquele dia chegar, ficará patente que Israel já não mais terá serventia nenhuma. A bela vida moral que o povo trocou por um viver mais conveniente estará desbotada e corroída quando for encontrada novamente. Jeremias 13. Em outra oportunidade, percorreu as ruas de Jerusalém, portanto, ao pescoço uma canga de bois, dizendo que o povo iria experimentar a mesma servidão debaixo do domínio babilônio e que se acostumaria à ideia de que o jugo era melhor do que ser morto. Jeremias, capítulo 27, verso 28. Naquele dia, Jeremias utilizou o assunto do momento entre os moradores de Jerusalém, os recabitas. Convidados pelo profeta, eles estavam agora assentados à mesa com ele. O vinho estava sobre a mesa. Jeremias, como um bom anfitrião, levantou a sua taça brindando: "Beba o vinho." Os recabitas o acompanharam? Eles deixaram de obedecer ao mandamento recebido somente naquela ocasião para não ofender o novo amigo? Será que pensaram no fato de estarem vivendo em tempos de guerra e que não faria mal algum beber vinho apenas para adaptar-se ao costume de seus protetores? Será que refletiram de maneira realista sobre a situação em que estavam e compartilharam aquela taça, demonstrando a apreciação pelo tratamento generoso e gentil? Eles reagiram exatamente como Jeremias presumiu que agissem, como está escrito? Mas eles disseram: não beberemos vinhos, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Jeremias 35, verso 6. Os
Os recabitas viveram uma vida não com base nos modismos da multidão, mas alicerçada nos mandamentos ordenados por seu predecessor. O viver daquele grupo não foi forjado por instáveis condições históricas, mas por séculos de devoção. O antigo mandamento, não o comportamento em voga, concedia-lhe identidade. Aquela palavra modelou e preservou suas ricas tradições, como o exímio artesão do metal. Nem a hospitalidade de um gentil anfitrião, nem os costumes da cidade que lhes concedia refúgio, os desviaram daquilo que os distinguia. O fato de serem um povo obediente e disciplinado. O mandamento dado por Jonadab, 250 anos antes, lhes eram mais preciosos do que a recente amizade de Jeremias. A disciplina que os ajudou a preservar a sua atividade principal era muito mais importante do que fazer concessões que permitiriam um relacionamento mais fácil com seus novos vizinhos e protetores. Vida baseada no relacionamento com Deus. Agora, Jeremias dispunha de sua palavra e da atenção da multidão presente. Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Jeremias capítulo 35, verso 13, 14 e 16. Note bem que Jeremias não disse: vocês devem vender as suas casas e viver em tendas, devem abandonar as suas vinhas e vaguear pelo deserto, devem abster-se de vinho e beber somente água. O que estava em questão não eram os detalhes específicos ordenados e obedecidos pelos recabitas, mas a vida de obediência e íntegra disciplina. A essência da mensagem do profeta neste episódio é esta: vocês também têm um pai que lhes ordenou viverem em total relacionamento com ele. Sabem que ele os separou para uma vida de amor. Por que razão vocês não vivem conforme este mandamento? Se por acaso imaginam que seres humanos mortais e comuns não conseguem obedecer, reflitam novamente. Os recabitas são seres humanos, mortais e comuns como todos vocês, e eles têm obedecido ao mandamento dado por 250 anos. Igualmente vocês possuem um modo de vida que exige disciplina para manter o seu caráter. Esta atitude de obediência entra em cena quando vocês tomam certas decisões que envolvem a maneira como vivem, um culto regular, oração em fé, a observância dos dízimos, o cuidado com os necessitados, a conduta moral e a busca da retidão. Agora, por que vocês não fazem isso? Se vocês pensam que este viver é muito rígido para simples mortais, avaliem novamente. Os recabitas são simples mortais como vocês, e eles, por 250 anos, têm sido fiéis à ordem recebida. Não apenas olhem ou falem deles. Prestem atenção no que o distingue dos demais povos. Eles não são entretenimentos, mas exemplos. Deixe-os mostrar como a vida que vos levam é má e tediosa, e como o viver pode ser muito superior. O problema não está na incapacidade de vocês, mas na preguiça. Não há uma só pessoa em Jerusalém que não esteja apta a viver de forma deliberada e consciente como filho de Deus e praticar as disciplinas que dão sustentação e preservam uma vida de fé. Entretanto, vocês têm permitido que a voz da multidão os transforme em meros espectadores e consumidores. Em consequência, suas vidas tornaram-se débeis e indulgentes. Vocês têm ignorado as melhores coisas que já lhe foram ditas.
a palavra de Deus. Permitiram que a conversa fiada e a fofoca permeassem aos seus ouvidos. Abandonaram as atitudes simples que as pessoas de fé utilizaram por séculos para permanecer em contato com a verdade de Deus, a beleza da criação e a realidade do ser humano. Em vez disso, se deixaram influenciar pelas frivolidades e desumanidades propagadas pela multidão. Porque não permitir que a palavra de Deus desenvolva em você uma vida de santa obediência, ao invés de deixar levar pela multidão a um viver indolente. Visto que os filhos de Jonadab, filhos de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Amplo, porém menor. Jeremias levantava pesadas objeções contra nossas insensatas maneiras de buscar empregos bem definidos, que se tornam vidas moldadas e sancionadas pela multidão. O filósofo nova-iorquino William Barrett argumenta: a civilização moderna tem elevado o nível material de milhões de pessoas, além das expectativas do passado. Mas será que essa conquista tem tornado as pessoas mais felizes? A julgar pelos volumes de literatura moderna, a resposta seria um sonoro não. E em alguns aspectos podemos até dizer que o resultado tem sido o inverso. O nível moral de uma nova sociedade é vergonhoso. A integridade espiritual de nossa cultura é decepcionante. Qualquer área de nossa vida que é influenciada pelas normas das grandes massas torna-se pior. Quanto maior for a multidão, menor será a nossa vida. Certa vez foi dito aos romanos que, se não fosse possível construir uma casa bela, eles a deveriam fazer grande. Esta prática continua sendo muito popular em nossos dias. Se não posso fazer bem, devo fazer grande. Assim procuramos aumentar a nossa renda, construímos mais quartos, enchemos nossa agenda de reuniões e atividades. O resultado é que a vida diminui a cada adição. Por outro lado, toda vez que perseverarmos uma parte de nossa vida da influência da multidão e respondemos ao chamado de Deus, nos tornamos muito mais humanos, mais nós mesmos. Cada vez que rejeitamos os hábitos e costumes da multidão e praticamos as disciplinas da fé, nos tornamos mais vivos. Aqui concluímos o capítulo 11.